Meus amigos e irmãos, a gente está vindo de uma série, né? A gente está pregando sobre as parábolas do fim dos tempos. E essa série, né, ela tem como primícia um alerta para nós cristãos, né? Devido ao fim dos tempos. Jesus já usou das linguagens de parábolas para poder responder aos discípulos, né, quando as coisas, os sinais do fim dos tempos chegariam e aconteceriam. Então, essas parábolas que nós estamos estudando, né, e hoje nós vamos estudar lá em Mateus 24, do 45 ao 51. Gostaria que você abrisse comigo. Vai falar sobre a parábola dos dois servos. Diz assim a inerrante palavra de Deus: quem é, pois, o servo fiel? Calma aí que eu estou ouvindo barulho de folhinha ainda. Calma aí. Acharam? Quem achou, diga amém. É o meu. Vamos lá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dos outros servos para lhe dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem o seu senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que encarregará de todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no coração: meu senhor demora a voltar, e começa a espancar seus conservos e a comer e beber com os bêbados, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e lhe infligirá um castigo, e lhe dará o destino dos hipócritas. Algumas traduções vão dizer, e lhe partirá ao meio. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e verdadeira. Nós te agradecemos, porque o Senhor se revelou a nós, e o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos orientou, nos direcionou, mapeou, Senhor, e nos mostrou o caminho, nos mostrou os sinais para que nós não vivêssemos sobre engano, Pai. Nós te damos graça em nome de Jesus. Fala conosco essa manhã, usa a minha vida, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, nos dê clareza e entendimento da Sua palavra, em nome de Jesus. Quando Jesus responde os discípulos com essas parábolas, especificamente a parábola dos dois servos, ele está dividindo aqui dois tipos de pessoa: o servo fiel e o servo infiel, um servo bom e um servo mau. A gente hoje vive cercado de distrações e coisas que vão tomando lugar na nossa cabeça, nos nossos planos, e pouco a pouco nós vamos ocupando memória o espaço na nossa cabeça, como uma memória, por exemplo, de computador, onde a gente coloca informações desnecessárias e acabamos que perdemos ali o comando primário, né, de que Jesus nos deu, nos programou. Então ele pediu para que um servo cuidasse e administrasse dos seus bens enquanto ele saía, esse senhor. Esse servo tinha a responsabilidade de alimentar os outros servos que estavam sobre a responsabilidade dele. Então, o que esse senhor esperava? Ele esperava que, quando ele voltasse, aquele servo estivesse sendo encontrado fazendo ainda a mesma coisa que ele ordenou. Cuide dos servos, alimente esses servos, né? Com o tardar ou o tempo demorando para que esse senhor voltasse, um servo começa a mudar a forma de pensamento e começa a agir de uma maneira que não é uma maneira aconselhável para quem não quer viver o castigo de ser partido ao meio, de ter o destino dos hipócritas. Essa palavra, ela veio com um peso no meu coração, de que às vezes a gente se apega muito à parte boa do Evangelho, que é uma beleza, a recompensa de poder viver com Cristo, mas a gente se esquece da parte ruim, né, do destino daqueles que são infiéis ao Senhor. E esse temor é importante para que a gente tenha no nosso coração de que nós não podemos brincar com o tempo que o Senhor destinou a nós.
né? A nossa vida, expectativa de vida de 70, 80 anos, até 100 anos, se Deus quiser, é muito pequena em comparação à eternidade, né? Então, a eternidade diante de Deus ou a eternidade distante do Senhor é muito mais relevante do que simplesmente essa miserável vida que a gente tem aqui, desde que a gente nasce até o dia que a gente morre. Por isso que Pedro vai falar que se nós sabemos que a nossa jornada, ela tem pouco tempo na Terra, então a gente deveria ter mais intenção em olhar para a maneira como a gente vive ela, né? Em responder a isso. Mas aí a gente pensa, todas as vezes que a gente fala de duas posições, de um servo bom, um servo mau, a gente tende a olhar para o servo mau sempre na terceira pessoa, imaginando outras e não na possibilidade de que a gente talvez esteja sendo encontrado nesse lugar de fidelidade a Deus. Porque você pode pensar, cara, mas eu faço tudo o que eu tenho que fazer, eu cuido da minha família, eu sou um bom pai, uma boa mãe, sou uma boa esposa, um bom marido, então, talvez seja até um bom profissional, e a gente também foi bem, como é que eu posso dizer, instruído em relação a corandel, que é fazer tudo diante de Deus. Então a gente entende que as nossas atividades da vida ordinária, ela também glorifica a Deus. Mas a gente precisa lembrar de que, apesar de vivermos uma vida normal, e isso também expressar e glorificar a Deus, a gente não pode relativizar a missão que Deus nos deu, né? Na responsabilidade que Ele nos deu em relação a cuidar dessas pessoas, no que se diz respeito ao contexto dessa palavra. Então, imagine você que é pai ou mãe e fala assim, olha, eu vou ali na cozinha, em 5 minutinhos eu volto, não faz bagunça. Aí você está lá, vai para a cozinha, quando você volta, cara, a casa, o quarto está detonado, você fala, cara, como vocês conseguiram fazer isso em 5 minutos? Exatamente o que Jesus falou para os discípulos, eu estou indo ali, em 5 minutos, uns 2000 anos, por enquanto, né, eu volto, né, e Jesus espera que a gente tenha sido encontrado obediente nesse tempo, mas assim como crianças, né, começam a pensar, tipo, nossa, meus pais estão demorando, a minha mãe não está aqui mesmo, né, não sei, tem até um videozinho que mostra, não sei se vocês já viram um teste social, que a mãe deixa um brigadeiro e fala assim, olha, não pega, se você não pegar quando você voltar, você vai ganhar 2, aí fica sempre um irmãozinho lá coçando a mão, né, e não pega, e o outro, tipo, não está nem aí, já pega, já come, e é isso que a gente faz muitas vezes, né? A gente tem uma maldita cultura de procrastinação, de deixar tudo para o último momento, para as últimas horas, e não funciona assim quando se diz respeito à vinda do Senhor. Se existe alguma coisa na sua casa que não está consertada, que está quebrada, e aquela coisa, todo dia você passa por ela e você fala, cara, eu preciso arrumar isso aqui, essa maçaneta, essa porta está rangendo, eu preciso tirar aquele negócio ali de baixo, eu preciso fazer, você não faz. Só que aí do nada você ouve uma buzina na porta da tua casa, e você olha o irmão da igreja, e você fala, meu Deus. Aí você olha para tua esposa, e ela olha para você e fala, mano, tem visita, e agora? E começa a arrumar. Em 30 segundos você pega martelo, conserta a porta, você faz tudo para que a sua casa seja pega organizada, para que você não tenha, para que aquele irmão não tenha uma má impressão na sua vida. Mas isso tudo é só uma questão de reputação, é só uma questão de o que o irmão vai pensar. Mas a gente está falando de uma expectativa que diz respeito à eternidade, que diz respeito à maneira como o Senhor vai nos encontrar e isso definir, né, diante de Deus, a obediência do nosso coração e corresponder ao que foi chamado, né? O que a palavra está nos dizendo aqui? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Se vocês soubessem que hoje ou que amanhã Jesus viria, voltaria, como que vocês viveriam o seu último dia? Se vocês soubessem que amanhã, à tarde ou à noite, Jesus viria, como que você passaria da manhã até a hora da sua vinda? Eu acho que um sentimento natural no nosso coração é que muitos diriam, eu passaria o dia orando, me consagrando diante de Deus, né? Lendo a Bíblia e jejuando para que o Senhor me encontre santo e preparado, né? Esse pensamento, por mais natural e automático que seja, é um pensamento ruim, porque é um sentimento de compensação, de que o nosso coração está entregando nesse tipo de resposta,
que nós sabemos que não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. E não necessariamente passar um dia inteiro em oração, mas isso já deveria estar instalado em nossos dias. Isso deveria fazer parte dos nossos dias, a ponto de nós não precisarmos pensar que se fosse avisado que Jesus viria, a gente deveria parar tudo e arrumar a nossa casa. Por que raios nós não estamos fazendo isso hoje? Porque a vinda de Cristo pode acontecer para mim e para você a qualquer momento. A gente não sabe o que vai acontecer se a gente sair daqui. Não importa quão atlético, saudável você seja, ou não sei quanto você preserva a sua vida, se você não anda em alta velocidade, se você faz de tudo, sabe, no seu trabalho, se você usa todos os EPIs, não importa quanta segurança você construa nas paredes do teu condomínio, não sei, aquilo que você achar que vai te proteger para que você se preserve durante a vida. Nós não temos controle da chamada, na hora que toca a nossa senha, irmão. É aquilo, Jesus nos chama e do nada nós temos que lidar com uma prestação de contas. Uma prestação de contas daquilo talvez que nós não fizemos, mais do que a gente fez. Porque eu cresci ouvindo um evangelho onde eu acho que eu não queria ter acordado dessa realidade. Onde o Satanás ficava com um caderninho no teu lado, anotando tudo que você fazia. Falava, então você fez isso hoje, você pensou errado, besteira. Então você falou palavrão, sua mãe falou para você comer um Yakult no dia, você já está tomando 2, né? E era aquela coisa. Então, esse sentimento que amedronta a igreja, que a pessoa fica atenta a todo momento, meu Deus, minhas atitudes estão sendo anotadas, e aí vai passar no telão. E aí aquele dia, todo mundo vai ver o que eu fiz, o que eu falei, e esse temor toma conta no seu coração, e agora você vive com medo, no estado de alerta, e tudo o que você faz é pensando em como a sua vida sendo colocada numa linha do tempo, se ela seria boa para ser assistida ou não pelas outras pessoas. Eu, honestamente, do fundo do meu coração, não acharia má ideia isso, e não estou dizendo que tenho 100% de controle sobre tudo que acontece na minha vida, como se fosse um filme que eu gostaria que as pessoas vissem, sem filtros, tipo um BBB. Não, mas eu acho que se essa realidade a gente trouxesse conosco, talvez nós preservaríamos a nossa atitude em, de repente, pensar como que eu faria uma vida que se pareça, como que eu faria um filme remasterizado da vida de Jesus, né? A gente pensar assim, com intenção de que as pessoas assistam a nossa vida, mas que elas vejam Cristo através de nós, né? Então, esse servo fiel, e aqui, apesar da palavra estar falando de 2 comportamentos, e não de 2 pessoas especificamente, porque o servo pode ser bom enquanto o Senhor está fora, mas à medida que o tempo passa, ele fala, cara, o Senhor está demorando para voltar. O Senhor está demorando para voltar. E aí a Bíblia fala que esse servo ele faz o quê? Ele começa a espancar as pessoas que ele deveria cuidar. E agora ele começa a comer e a beber com os bêbados. Então ele já começa a mudar a perspectiva de vida dele, simplesmente porque ele pensa que o Senhor está demorando, porque é 2000 anos. Né? Como também os apóstolos e as pessoas que viveram naquela época pensaram, era muito mais próximo, tipo, Jesus acabou de ir, então daqui a pouco ele volta, ele falou que vai voltar, mas a palavra fala que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. O tempo para Deus é relativo, é diferente. O tempo do Senhor não é o nosso tempo, mas isso deveria nos alertar, para que a gente vivesse de uma forma prudente, porque esse Senhor também confiou não somente pessoas, mas confiou os seus bens para que fossem administrados por esse servo. Nós terceirizamos aquilo que achamos que é importante e que nós não temos condições de fazer. Nós achamos que o papel de pregar o Evangelho e discipular é somente para pessoas que foram chamadas para um pastoreio numa igreja local. Só que essa responsabilidade é uma responsabilidade que o Senhor entrega a todos os servos. Ele entrega o bem mais precioso, o Evangelho, o nome do seu Filho Jesus, para que a gente administre, e nisso também, não só num contexto filosófico do cristianismo, mas no contexto literal daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos para que fosse administrado, como a igreja, como as pessoas à nossa volta, como a sua casa, como o trabalho. Todos esses bens foram entregues a nós para que nós
administrássemos e cuidasse, correspondesse a isso de uma maneira correta diante de Deus. Né? Então, essa palavra ela tem como um chamado à vigilância e à fidelidade do Senhor. Mas nesse tempo, enquanto o Senhor não vem, como que nós deveríamos viver? E aí eu queria que vocês abrissem comigo lá em 1 Pedro. Acho que é isso mesmo. Primeira Pedro. 1 Pedro, versículo 13. Capítulo 1, desculpe. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Ou seja, não acostume com as práticas do mundo, na época que você não conhecia Jesus. Mas sede vós também santos em todo procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Porque está escrito: sereis santos porque eu sou santo, e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais de pais aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. O que Pedro está dizendo nesse versículo 24? Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Nós, seres humanos, miseráveis e pó, aqui ele está comparando como, em outra tradução, diz que toda pessoa é como uma flor, e toda a sua glória é como o fruto dessa flor. Essa glória diz respeito aos objetivos, aos sonhos, aos desejos, aquilo que aquela pessoa tem por valor. E em outras versões diz que quando vem o sol, essa flor seca. E não só seca, como esse fruto cai. O que significa? Tudo aquilo que a gente planeja, que a gente sonha, deseja e tem como objetivo nessa vida miserável, que muitas vezes a gente vive em nome de Deus, mas sem Deus, no dia que virá a glória do Senhor sobre nós, ou o chamado do Senhor para que nós para que a gente vá até a eternidade, esses sonhos, eles caem, esse fruto cai, todo o seu desejo, tudo aquilo que você construir como bem, como patrimônio, tudo aquilo onde você apoia a sua esperança, isso vai embora, isso vai morrer junto com você. A única coisa que vai ficar, que vai permanecer, são as obras e a obediência que nós teremos com o nosso Senhor. Então, não estou dizendo que a gente precise viver uma vida e abandonar o trabalho, não estou dizendo que a gente precise viver uma vida onde nós não conquistamos bens, ou mesmo sonhamos em ter um patrimônio que faça os nossos filhos descansarem, né, e tenham uma vida confortável. Não é isso, mas talvez nós estejamos colocando uma expectativa em algo e esquecendo que Jesus em breve vem. E talvez a gente seja pego como um servo infiel. Talvez o entendimento da graça salvadora de Jesus
o entendimento, mas a soma de distorções e distrações da nossa consciência tem nos impedido de pensar que nós devemos ter responsabilidade sobre os nossos atos diante de Deus. Nós não podemos viver com irresponsabilidade porque nós cremos que a graça do Senhor nos escolheu e que nós somos eleitos, predestinados à salvação, e isso acaba nos alejando de corresponder, porque o Senhor, mesmo sendo misericordioso e tendo graça, Ele chegou numa hora em que o servo não estava preparado, e aquele servo foi partido ao meio. Esse partido ao meio, a palavra é desmembramento, foi tirado do corpo, não faz parte do chamado ao Senhor à eternidade. Talvez esse modo pacífico de viver o Evangelho que nós temos, talvez o ambiente seguro que nós vivemos o cristianismo aqui no Brasil, não nos deixe perceber que existe um senso de urgência, né? E que nós deveríamos corresponder a isso de uma maneira melhor, uma maneira coerente. Esse servo mau representa aqueles que vivem como se Deus não existisse, como se nunca houvesse um julgamento. Ele despreza a ordem do Senhor e se entrega à desobediência. É, na verdade, a revelação que a gente não tem coragem de verbalizar. Das duas, uma, se nós não correspondemos à ordem do nosso Senhor de obedecer enquanto Ele voltaríamos, nós estamos sendo incrédulos, porque nós estamos... Acreditar que Jesus está demorando para voltar, na verdade, é pensar que Ele não vai voltar. E que talvez, se Ele não voltar, cara, eu preciso me preparar para isso aqui na terra. Porque e se tudo que eu ouvi sobre o Evangelho for mentira? Eu não comprei minha casa, eu não casei, eu não vivi a carreira dos meus sonhos. Nada disso importa diante de Deus. Nós fomos chamados para obedecermos ao Senhor e seus chamados. Especificamente, essa parábola fala sobre cuidar de pessoas. Nós temos a missão de cuidar de pessoas, de revelar, de alimentar essas pessoas. A palavra aqui é alimentar, dar alimento, é cumprir o id. O Senhor nos chamou para ir e pregar o Evangelho. Não tem outra alternativa. Não adianta ficar criando ministério disso, ministério daquilo. Nosso ministério é o ministério da palavra, ministério onde nós pregamos as boas novas e anunciamos a segunda vinda de Cristo, o retorno de Jesus, cara. Por que a gente tem vivido uma forma tão pacífica de vida assim? A gente deveria ser agressivo, do mesmo jeito que chega uma visita na nossa casa e a gente quer consertar tudo, para que a gente seja encontrado em ordem. Se nós pensamos isso sobre pessoas, por que nós não pensamos isso sobre Deus? Por que nós não pensamos isso diante de Deus, corresponder a esse dia do julgamento, onde eu preciso apresentar minhas obras diante do Senhor? E se aquilo que a gente está fazendo nesse momento não for o que a gente precisa estar fazendo? A gente talvez precisa só voltar, instalar o antivírus ali, limpar e voltar à configuração original. A gente está cheio de distração. Tem muita coisa perpetuando na nossa cabeça, e hoje em dia, na era que nós estamos vivendo, não é fácil nós darmos ouvido à voz de Deus. Não é fácil, cara. Nós mal podemos falar algo em que acreditamos, sem que a gente seja julgado ou com medo de ser preso por causa disso. E às vezes, isso são conceitos sociais e nem diz respeito à verdade do Evangelho. A gente não consegue nem falar mais sobre o que é certo e o que é errado, porque está tudo tão relativizado, que a missão começa a ser relativizada também. O id começa a mudar. A gente começa a colocar pretexto, vírgula onde não existe vírgula. E isso começa a nos afastar e nós não percebemos. Porque existe o servo mau, que está em desobediência e intencionalmente começa a se assentar e fazer o que não deveria fazer, começa a ir a comer com o que não deveriam. Quando ele fala de bêbados, diz respeito a pessoas que estão com uma visão conturbada da realidade, está torpe, visão torpe, está tonto, não consegue enxergar a realidade. Se nós passarmos a nossa vida sentando e bebendo e comendo com essas pessoas e vivermos como bêbados, nós não vamos conseguir nos atentar ao grande dia do Senhor. E a próxima parábola fala sobre as virgens, que também é esse chamamento à santidade e ao preparo e estar atento a ouvir a voz do noivo.
Antes, alguns versículos antes ainda, talvez, ele fala assim, no 42, portanto vigiai, pois não sabei em que dia vem o vosso Senhor, mas compreendei isso, se o dono da casa soubesse em que hora o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Eu acho que a gente está muito confiante sobre a nossa vida diante de Deus, e isso é sensacional, se a gente realmente viver essa realidade, mas esse chacoalhão precisa ser todos os dias de manhã, né? Cara, será que é dia após dia? Será que hoje eu estou correspondendo ao Senhor? Se Jesus voltar hoje, cara, meu Deus, é só hoje, Ele não está pedindo para você olhar para o futuro e desenhar a tua vida, até porque, cara, a Bíblia fala que, ai daqueles que disser amanhã eu irei, eu farei, sem dizer que se Deus queira, se Deus quiser que nós faremos, nós não temos o controle. Para quem gosta de planejar o futuro, irmão, eu sei, é legal, eu estou aí também, mas, sabe, é bom ter, porque estatisticamente amanhã nós estaremos vivos, né? Então é bom a gente planejar como se a gente fosse viver para sempre, mas também se cuidar como se a gente só fosse viver até daqui a pouco, né? A gente precisa prestar atenção nisso. Essa talvez seja uma dualidade de pensamento que é aceitável, você ser organizado para que isso não comprometa também a sua missão em todos os sentidos, mas ser perseverante em oração e ter uma vida de santidade que nos faça pelo menos saber que hoje, somente por hoje, nós conseguimos agradar o coração do Senhor. Nós não precisamos do amanhã. Nós não precisamos do amanhã. Na realidade, o amanhã nem existe. O amanhã nem existe, cara. Só existe agora e a gente está, tipo assim, se apoiando. Isso não é fé, falar que amanhã vai chegar. Não é fé. Isso é ansiedade do nosso coração em querer ter o controle das coisas. Se todos os dias nós pensássemos assim, ó, hoje minha casa estará em ordem, vamos orar em família, hoje vamos pregar o evangelho para alguém, hoje, por hoje, vou ligar para meus pais e dizer, pai, te amo, mãe, te amo, olhar para minha esposa e falar, meu amor, te amo, meu amor, olhar para minhas filhas e falar, filhas, eu te amo. Por hoje, se todos os dias a gente regar um pouquinho, talvez quando o Senhor abrir a porta, nós estaremos ali cultivando o jardim. Talvez nós estaremos ali com o coração atentos àquilo que o Senhor nos chamou. Mas se a gente começa a pensar no amanhã, a gente começa a pensar em crédito, a gente começa a pensar em margem. E quando a gente coloca margem e crédito na nossa vida, a gente começa a abrir espaço para algo que não é Deus. Porque a gente pensa, bom, hoje eu faço isso, mas como eu preciso fazer isso também, então eu adoro Deus depois, mais tarde, ou amanhã, ou essa semana eu tiro um dia para jejuar, ou essa semana eu tiro um dia para orar, e se de repente aqui na sexta-feira, aproveitando que sexta eu vou para o mercado, se eu encontrar alguém, eu falo de Jesus, e nesse crédito aí um dia vem a conta, como todo crédito, chega a fatura, e aí, por isso que eu falei sobre a gente ser cobrado, e ser responsabilizado sobre as coisas que nós não fizemos, porque a gente coloca isso para amanhã, a gente coloca isso diante de algo que não é real, é irreal diante da nossa vida. A única certeza que nós temos hoje é a esperança da vinda de Cristo, é a esperança da eternidade. Sabe, essa semana eu encontrei uma senhora que ela estava ali na Oncominas, e aí eu conversando com ela, e ela muito simpática, senhorinha, meu Deus, vontade de ficar com ela. Quase levei ela para casa. Ela, muito amável, muito doce, assim, eu comecei a puxar assunto, né, eu falei, nossa, um calor, né, ela, esse calor, né, e a gente tá aqui queimando, eu falei, não, queimando realmente, né, e eu falei, nossa, o sol é muito perigoso, porque minha avó já teve até câncer de pele, aí ela falou, nossa, eu também tive câncer de pele e tal, quando eu era mais nova, eu era mais branca, eu queria ter um bronze, aí eu ficava no sol, aí deu câncer no nariz dela, e depois ela tratou, aí ela falou assim, mas esse eu venci, mas agora eu estou lutando contra mais 3 cânceres. Aí eu, 3? Ela, 3. Aí eu falei, benigno? Ela, não, maligno. Aí eu falei, senhora, mas a senhora está muito bem. Ela falou, todo dia eu tenho que fazer quimioterapia, venho para cá. E aí e ela começou a falar, né? Aí sobre a beleza da vida, sobre todos os dias ela ligar para os filhos e todos os dias ela viver e pensar, nossa, hoje é o meu curtir. Mas ela falou, eu estou pronta.
eu estou pronta, se Jesus quiser me levar. Ela, falando daquilo, eu fiquei imaginando assim, meu Deus, imagine você ter... Cada hora que ela cura o câncer de um lugar no pulmão, sai outro em outro lugar, e ela está nessa luta para viver, cara. Ela está lutando para ter uma coisa que a gente tem de graça e não está aproveitando. Entende a realidade disso? E talvez isso seja uma realidade que é muito presente em outros lugares, como enfermidades, ou como pessoas que estão sendo capturadas e presas por causa do Evangelho, estão brigando, não vou dizer brigando pela vida, porque eu acho que em alguma situação, se você for pego pelo Evangelho, você fala, cara, eu vou morrer agora também, eu tenho que morrer dando risada, né? Para esse cara se converter. Mas, digo, na vida ordinária, nessa vida que a gente está trocando por Deus, essa vida presente, existem pessoas que estão lutando por ela e encontrando Deus nos seus últimos dias, simplesmente economizando o ar para respirar e vendo a beleza de Deus, porque agora ela anda olhando para o céu, porque o céu é bonito, ela não sabe mais quando ela vai ver o céu, cara. Está entendendo a realidade da coisa? Por a gente achar que a gente tem um amanhã, por a gente achar que o Senhor está demorando, a gente pode aproveitar, se distrair com outras coisas e não olhar para quem realmente é a nossa esperança, que é Jesus. E aí a gente não se conserta e a gente vai empurrando as coisas e deixando tudo que é importante para trás. A gente não quer ser pego, pelo Senhor, sendo servo infiel. A palavra inferno, vocês conhecem? Faz tempo, né? A gente não fala sobre inferno, cara. Nossa realidade, a gente não pensa sobre inferno. Ele existe. A gente espera que não seja um lugar para nós, porque nós acreditamos na graça de Deus sobre nossas vidas. Amém. Mas o que a palavra está dizendo é que o servo infiel, ele terá o destino dos hipócritas, que é o lago de fogo, o calabouço de Deus. Isso é muito sério. Então, não é sobre a gente ser pego infiel e Deus falar, ô filho, eu entendo que você estava ocupado demais. É sobre assim, o dia do julgamento do Senhor, meu irmão. É o ultimato, meu querido, não te conheço, não sei quem é você. Quem é você? Não, Senhor, eu não sei quem é você. Entendeu? É isso. Ou bem-aventurado. E é isso que nós queremos ouvir de Deus. Mas a gente precisa pensar nisso, cara. A gente precisa ter temor em relação a isso. Não é para ter peso, né? Mas assim, como que nós estamos vivendo a nossa vida? Então, voltando à pergunta inicial, se vocês soubessem que Jesus viria amanhã, como vocês viveriam hoje? Porque isso pode acontecer. Talvez a gente não veja o céu abrir, mas talvez nosso coração pare. Cai ali o disjuntor ali e nós vamos embora. Entendeu? Isso pode acontecer. É um perigo. Esse sentimento de meu Senhor demora a vir. Esse pensamento revela a raiz da negligência, porque realmente não acredita no retorno do seu mestre. A sua incredulidade te leva a abusar do tempo e das oportunidades. A negligência espiritual, na realidade, ela não é uma falta de tempo, mas é falta de fé. Quem vive como se Cristo não fosse voltar, já se afastou dele no seu coração. A quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas fala sobre isso. E muitas vezes a gente se comporta como esse servo mau, sem perceber, talvez até intencionalmente. E atrasando, jogando para frente o chamado de Deus, a gente terceiriza essa responsabilidade espiritual e nos deixamos levar pelo ritmo do mundo. Achamos que sempre haverá tempo amanhã, mas esquecemos que a vinda de Cristo será como um ladrão na noite. A gente não pode viver como se a gente tivesse controle sobre amanhã. A gente nem tem o controle sobre o hoje. Eu não sei acordar, tá entendendo? Eu só acordo. Eu não penso em acordar, meu corpo desperta. Eu não penso em respirar pela manhã, eu só respiro, porque isso não depende de mim. Meu coração, eu nunca vi ele pessoalmente, velho, mas ele está batendo. E não sei quem ligou. Entendeu? Não foi colocado em nenhuma tomada, eu não sei, tá? É assim, tem um servidor, e tem uma horinha ali que o fusível pode cair, cara, e o nosso coração vai embora. Não está no nosso controle. A gente precisa ter como recompensa a alegria do Senhor, tirar um sorriso do rosto de Deus, na nossa maneira prática de viver.
Nenhuma punição é mais terrível do que ser cortado da presença de Deus, porque a gente negligenciou o chamado da sua graça. Nós não queremos viver uma vida sem Deus pela eternidade. As atitudes do servo fiel e do servo mau, elas não são simplesmente descrições, elas são um espelho que mostra para nós, talvez, a maneira como a gente tenha vivido. E eu queria ler um textinho longo, é um pouquinho longo, sobre um puritano chamado Lewis Bailey, chama A Prática da Piedade. E esse é um texto muito forte. Eu gostaria que vocês tentassem se concentrar e prestar atenção. Ele faz um relato, na verdade, sobre o que acontecerá com aqueles que estão prestes a entrar no inferno. Os salvos, no momento de se encontrarem com Deus, podem ser comparados a Estevão. Ele sendo apedrejado, estava no limiar entre a vida física e a vida eterna. Ele viu o céu se abrindo e Cristo assentado à direita do Pai. Agora, qual será a sensação daqueles prestes a morrer entre a morte física e a morte eterna? E aí ele faz uma descrição. Ele descreve um tribunal onde, quando é intimado a comparecer às grandes sessões do julgamento divino, ele é entregue à prisão. Neste tribunal, a razão ocupa a função do juiz. O diabo apresenta uma lista de acusações tão longa quanto o rolo de Zacarias. Nessa lista são mencionadas todas as más ações cometidas, todas as boas ações que não foram feitas, e todos os juízos e maldições devidos ao pecado. A própria consciência da pessoa acusa sua memória e traz as provas, e a morte está ali, pronto para despachá-la como um fiel executor. Se você mesmo vai se condenar desta forma, como escapará da justa condenação de Deus, que conhece seus delitos melhor do que você? Bem que você gostaria de tirar da sua mente a lembrança das más ações, mas elas fluem rapidamente para a sua memória e não podem ser apagadas. Elas bradam: nós somos as obras e vamos te seguir. Agora os demônios que vêm do inferno para buscar sua alma começam a aparecer e ficam esperando para pegá-la e levá-la embora, tão logo ela deixa o corpo. A alma gostaria de permanecer no corpo, mas sente que ela está morrendo gradualmente, prestes a desabar sobre a sua cabeça como uma casa em ruínas. A alma está com medo de sair, pois os cães de caça do inferno a esperam. Ela que gastou tantos dias e noites e passatempos vãos e ociosos, agora daria o mundo inteiro se tivesse mais uma hora para se arrepender e ser reconciliada com Deus. Contudo, isso não pode acontecer, pois o corpo que acompanhava nas ações pecaminosas agora está totalmente inepto para se unir a ela no exercício do arrependimento. É necessário que o arrependimento envolva o homem inteiro e não somente a sua alma. Agora a alma vê que todos os seus prazeres se foram, como se nunca tivessem existido, e que agora resta apenas tormento que nunca terão fim. Quem pode expressar suficientemente o remorso pelos seus pecados, a angústia pela miséria presente e o terror pelos tormentos futuros? A alma aflita se vê desolada e completamente destituída de amigos, ajuda e consolo, sabendo que dentro de uma hora estará no meio dos sofrimentos eternos. Ela se retira para o coração, o primeiro órgão que vive e o último que morre. Faz então esta lamentação consigo mesmo: ó, que miserável homem que sou! Como me envolvem as angústias da morte, como me apavoram as torrentes de Belial, os laços da primeira e da segunda morte logo me apanham de vez. Ó, como a morte me insultou de forma imperceptível, grau após grau, como o sol que, apesar de se mover rapidamente, não é percebido pelos olhos. A morte descarrega sobre mim seu rancor sem piedade. Deus da misericórdia me abandonou completamente, e o diabo, que não conhece misericórdia alguma, está à espera para me levar. Quantas vezes eu fui advertido sobre esse doloroso dia pelos fiéis pregadores da palavra de Deus, que eu apenas zombava. Que proveito tem agora de todo o meu orgulho, da minha bela casa, das roupas brilhantes, dos manjares deliciosos? Todos os bens terrenos que juntei com tanto zelo, agora não têm valor algum. Eu daria tudo por uma boa consciência que negligenciei. Que alegria sobra agora dos meus gozos carnais, nos quais eu colocava meu maior prazer. Eram apenas sonhos enganosos e agora estão no passado como sombras que se desvanecem. Contudo, só em pensar nas dores eternas que terei de suportar por aqueles curtos prazeres, já sinto a dor como se estivesse no inferno. Com justiça, confesso que fui tratado como mereço, pois tantas bênçãos eu recebi de Deus. Fui criado à imagem de Deus como uma alma racional, capaz de julgar o meu próprio estado.
Só Jesus pode nos salvar do inferno. Só Jesus pode nos salvar de uma vida sem esperança. Só Jesus Cristo pode nos levar de novo ao arrependimento. Só assim nós podemos ser encontrados no exercício daquilo que o Senhor nos confiou. Viver uma vida para a sua glória, viver uma vida que expressa o amor de Deus. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos olhar para os nossos dias e analisar a maneira como temos vivido. Se temos orado porque queremos conhecer a Deus, buscado a sua palavra, para que a gente guarde os mandamentos do nosso coração e não pecamos contra Ti. Não é isso que aquele louvor fala? Tua palavra escondi, guardada em meu coração, para eu não pecar contra Ti. A gente precisa ter esse zelo de não querer pecar contra o Senhor. E mais do que isso, porque existe uma camada de responsabilidade. Existe nós fazermos o que precisa ser feito e não simplesmente fazer algo que desagrada ou deixar de fazer. Nós precisamos fazer algo que precisa ser feito diante de Deus. Apocalipse 22:12 diz assim: Eis que venho sem demora e comigo está o galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor desperte em nós o temor e o desejo de viver em fidelidade. Que nenhum de nós sejamos achados em infidelidade pelo Teu Filho, no dia da Tua vida. Eu oro para que o Senhor guarde o nosso coração. Preserve, Senhor, os nossos anseios e os nossos desejos. Senhor, nós queremos Te amar. Nós queremos entregar todos os nossos dias a Ti. Nós precisamos, Senhor, Te ouvir em meio aos sons externos, Senhor, desses ruídos. Chama, atrai o nosso coração, Pai. Desperta em nós o senso de responsabilidade e de urgência em pregar o Evangelho, em ser um servo fiel diante de Ti, em alimentar aqueles que têm fome, Senhor. E não, ao invés disso, de espancarmos ou maltratarmos aqueles que necessitam de comida, Senhor, aqueles que necessitam de alimentos. Livra-nos da tentação e livra-nos do caminho mau. Livra-nos de nos assentar em lugares onde não deveríamos nos assentar. Livra-nos de beber e comer com os bêbados, Senhor. Livra-nos de estar onde o Senhor não gostaria que estivéssemos. Posiciona o nosso coração no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, nos preserve em santidade, Pai, em consagração, até o dia da Sua vinda. Mantenha isso vivo em nosso coração, Pai. E nos dê a paz que excede todo entendimento. E nos dê, Pai, o gozo e a alegria de saber que a esperança de viver a eternidade contigo é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queria que você lembrasse e gravasse isso nessa manhã. O Evangelho nos propõe uma esperança, a esperança do retorno glorioso de Jesus, meus irmãos. E essa esperança, ela não é intangível, ela é uma realidade que nós vivemos sobre ela. A realidade do retorno de Jesus não é uma mentira, não é história para que crianças fiquem, felizes. É a realidade de todo aquele que nasceu de novo. Nós esperamos por Jesus. Isso não é uma possibilidade para nós que somos filhos de Deus. E quando o Caco falava sobre isso, eu também lembro de uma realidade que também faz parte dessa realidade do retorno de Jesus, que é um grande chamado, uma grande comissão, uma grande responsabilidade para nós como servos correspondermos em proclamação da pessoa de Jesus e do seu retorno. Porque nós estamos inseridos nessa realidade, nós também estamos incumbidos de proclamar que Jesus voltará. Essa é a realidade do servo fiel. Esse ano de 2025 será um ano em que nós vamos ser intencionais em ser missionais, meus irmãos. Porque muitas vezes nós confundimos missão de Deus para missionários. E
Billy Graham já dizia, ou você é um missionário ou você é um impostor. Não existe a possibilidade do cristão não ser missional. E eu queria convidar você nessa manhã a fazer parte do momento da nossa ceia, com essa intenção, porque Paulo vai dizer para nós em 1 Coríntios capítulo 11, que vai dizer assim no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, sendo um sinal de responsabilidade em alimentar aqueles que viriam depois dele, assim como ele foi alimentado com essa verdade. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu, e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Do mesmo modo, depois de versículo 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe, a maior função do cristão não é ir à igreja e viver como um cidadão moralmente correto. A maior função de nós como família espiritual, povo escolhido de Deus, é a proclamação. Então nessa manhã, eu quero que você pegue os elementos da ceia com essa intenção no seu coração, de saber que Cristo está presente em nosso meio, e nós proclamamos Cristo por meio da lembrança, da memória, do nosso momento de sacramento, mas também nós queremos ter um compromisso, porque a ceia é essa realidade de compromisso, de que nós vamos proclamar Jesus até que Ele venha. Nós faremos parte da sua família, nós somos o povo escolhido de Deus até que Ele venha. Se você talvez nessa manhã está com seu coração triste, com seu coração abatido em relação à sua condição como pecador, eu não quero que você seja excluído da realidade do corpo de Cristo por conta disso, porque Cristo, em sua misericórdia, nos chamou para sermos o seu povo e nos inseriu em sua família, não porque nós podemos fazer algo, mas porque Ele fez algo glorioso em nos salvar. E quando nós entendemos isso, nós proclamamos a obra de salvação em Cristo. Não é sobre o que você fez ou o que você deixou de fazer, mas sobre quem Cristo é e quem nós proclamamos quando nós pegamos esses elementos. E quando nós pegamos esses elementos, nós lembramos que nós somos servos fiéis, que estamos dizendo a todos aqueles que veem esse sacramento, que Cristo morreu pelos nossos pecados e nós o aguardamos. É uma esperança, é também a realidade que nós vivemos. Então eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora. Vamos orar por esses elementos, consagrando o pão e o cálice do Senhor. Pai, graças te damos porque o Senhor morreu na cruz por nós. O Senhor padeceu a morte que era a nossa morte. O Senhor verteu o seu sangue que deveria ser o nosso sangue como oferta. E nós, ainda se fizéssemos isso seríamos incapazes de pagar a dívida que o Senhor pagou na cruz do Calvário por nós. E nós também, Senhor, queremos nessa manhã celebrar a realidade que nós vivemos do retorno glorioso de Jesus que virá para nos ter eternamente. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esses elementos e que essa manhã nós venhamos provar da união que nós temos com Cristo por meio do seu Espírito. Espírito Santo, testifica nos nossos corações a nossa esperança quando nós pegarmos esses elementos. Testifica que Cristo está no nosso meio, que nós estamos inseridos na vida de Cristo e essa vida flui em nós para nos purificar de todo pecado. Que essa vida flui em nós para nos fazermos participantes da realidade de filhos de Deus, mas também nós recebemos da bênção de termos Deus como Pai.
Testifique em nosso coração nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus.